Amém. Bem-vindos a mais uma aula do IDEA, Instituto Davídico de Excelência em Adoração. Nós estamos continuando na nossa proposta aqui nesse módulo de falarmos que nós somos filhos de Deus. Nós queremos ver a realidade da nossa filiação em Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Jesus. Nós queremos ver isso que é nossa herança, nós sermos chamados e vivermos na prática da nossa filiação. Esse é o propósito desse módulo. Nós entendemos como é que nós podemos praticar e demonstrar ao mundo que nós somos filhos de Deus. Não é só saber, eu sou filho de Deus, tá bom. O que isso quer dizer? O que eu tenho que fazer uma vez que eu sei que eu sou filho de Deus? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas ações para que eu possa demonstrar ao mundo que eu sou filho de Deus? Na aula anterior, nós começamos a ver sobre a perpetuidade. O que Deus deseja ao nos fazer filhos? Com que haja uma perpetuidade. Com que aquilo que Deus deposita em nós possa ser passado de geração em geração. Qual é o legado que você tem deixado? O que você tem feito hoje que vai ressoar por toda a eternidade? O que você tem plantado na vida de outras pessoas? Perpetuidade. Não é? Nós vimos o caso de Eli, que não perpetuou, nós vimos o caso de Samuel, que não perpetuou, mas nós vimos o caso de Jesus, que por causa da sua morte, muitos filhos vieram à glória de Deus. Muitos filhos puderam partilhar da fama, da reputação, criando glória, criando fama, criando reputação para Deus. E nós terminamos vendo o Salmo 127, versículo 3, que diz que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Nós vimos que o nosso relacionamento com Deus é um reflexo da ordem de pai e filho. Ou seja, como é que as pessoas vão ver que nós nos submetemos a Deus se nós não conseguimos nos submeter à autoridade, se nós não conseguimos nos submeter aos nossos líderes, se nós não conseguimos nos submeter, você que é esposa, ao seu marido? Tudo isso revela a nossa filiação, tudo isso revela que nós sabemos nos submeter a Deus como nosso Pai. E a ordem de pais e filhos espirituais também nos revelam isso. E é isso que nós queremos chegar de maneira balanceada, de maneira equilibrada, para nós entendermos que é necessário que haja esse tipo de relacionamento. Você não é apenas membro de igreja, você se liga a uma visão. Você não diz, essa igreja é muito boa, tem uma palavra muito boa, eu vou lá para ouvir a palavra. Não. Você se liga a uma visão. Como é que eu posso fazer parte dessa visão? Foi aqui que Deus me plantou. E tudo isso começa com uma aliança, gente. Deus quer restaurar o alinhamento entre pais e filhos. Tanto entre ele e a sua obra-prima, que somos nós, tanto como no ministério. Então o que Deus faz? Ele faz esse relacionamento entre pais e filhos ser estabelecido através de aliança. E aliança no hebraico fala de um pacto através do corte da carne. Olha só, quando nós falamos, eu estou me aliançando com você, isso quer dizer que você está cortando parte da sua carne. Isso fala de circuncisão. Nós vamos falar sobre aliança agora. O que significa aliança? Você se aliançar não com uma instituição, mas com um homem de Deus que foi apontado por Deus para fazer a sua vida desenvolver, para fazer a sua vida avançar. O propósito de um líder não é a reputação que ele vai ter, enquanto os filhos ele vai ter. O propósito de uma liderança é capacitar você para que você seja o melhor instrumento na mão de Deus que possa haver.
Esse é o propósito da liderança. Então, assim como foi Moisés, esse homem, ele é chamado e estabelecido por Deus para liderar o povo em liberdade no propósito de Deus, conforme o propósito de Deus, gente. No final das contas, ele ainda é o início e o final. No final das contas, quem determina o que vai acontecer na sua vida é Deus. E um líder, ele sabe liderar, mas ele não faz as pessoas serem independentes dele. Porque senão eu estaria entrando como um mediador entre você e Deus. E não é isso que o líder quer. Não é isso que um pai espiritual quer. O pai espiritual não é aquele que chega para você e diz para você, não, olha, você tem que pintar a sua casa de amarelo. Não, por quê? Não, porque Deus me disse que a sua casa tem que ser amarelo. Não! O propósito da liderança espiritual é fazer com que você tenha caráter. É fazer com que você represente bem a sua casa. É fazer com que a excelência da sua vida represente a Cristo. Se você quer pintar sua casa de amarelo, de vermelho, de roxo, de laranja, isso aí é o seu gosto. O meu papel como líder é fazer com que você represente bem a Deus como filho de Deus. Muito mais do que ser um filho para mim, muito mais do que ser um filho para outras pessoas, você é filho de Deus. Até o seu próprio filho natural não pertence a você. E na sua paternidade natural, com você como mãe, você como pai, você tem que entender que você tem que formar o caráter de Deus, não o seu próprio gosto, o caráter de Deus naquela pessoa. E pelo seu desenvolvimento do relacionamento entre você e o seu filho, ele vai começar a observar gostos, ele vai começar a te imitar. Isso tem que ser natural, não pode ser imposto. Você não pode dizer para um filho espiritual seu que ele tem que gostar de vermelho porque você gosta de vermelho. E você tem que gostar muito de peixe porque eu gosto muito de peixe. E você tem que ser imitador meu. Não, nós somos imitadores de Cristo. Tudo aponta para Cristo. O seu relacionamento aponta para Cristo. O seu relacionamento com o seu líder aponta para Cristo. Então, o líder, o pai que Deus apontou sobre a sua vida, preste atenção, irá liderar você a um lugar de liberdade. E é nesse lugar de liberdade que o propósito de Deus começará a ser estabelecido e a sua adoração se tornará mais relevante, porque você está debaixo da ordem de Deus. É nessa posição onde nós aprendemos a obedecer. É nessa posição, quando você se coloca debaixo, é que você aprende a obedecer. Esse seu líder, esse seu pai, te ajuda a você conquistar a sua posição de filho. Ele não faz as coisas para você. Ele te dá as ferramentas, ele te ensina, ele gasta tempo com você, para que você saiba qual é a sua posição de filho e você possa permanecer nessa posição por você mesmo. Veja só nas coisas naturais. Enquanto você é criança, o teu pai te sustenta. Mas existe uma hora onde você começa a trabalhar e você começa a se sustentar. Mas você sabe que se tiver algum problema, você sabe para onde correr. Essa é a realidade da paternidade espiritual. O pai espiritual, ele não faz você dependente dele para a vida toda. Ele te protege e ele cria um ambiente onde você possa amadurecer e crescer ao ponto de você poder tomar decisões por você mesmo que se assemelham às decisões dele, porque ele anda em sabedoria, ele anda em entendimento espiritual. Está conseguindo compreender isso nessa manhã? Então, o seu pai te ajuda a você conquistar a sua posição de filho, que é a única posição real ou verdadeira, onde nós podemos trazer a nossa adoração como sacerdotes. Lembra que nós vimos que os sacerdotes só poderiam ser sacerdotes se eles foram de uma determinada tribo?
Então você só pode realmente entregar a adoração a Deus se você for filho de Deus. Porque a adoração traz um âmbito de obediência, de você se render, de você se humilhar. E não adianta você querer entregar a adoração a Deus fazendo as coisas do diabo. Você está se rendendo ao diabo. Então, na realidade, você está adorando ao diabo. Quando os ministérios da igreja entenderem que são filhos que servem à visão de Deus, essas pessoas estarão cumprindo o seu propósito e a igreja irá tomar outro rumo. Porque filhos estarão na porta, fazendo luta, defendendo a visão e sendo usados como flechas. E isso tem que acontecer conosco. Acabar com essa mentalidade de voluntário, eu dou o tempo que eu tenho. Se você comprar a visão, você está se estabelecendo como filho daquela casa. E como filho, nós já vimos, Ben, um filho maduro que sabe edificar os propósitos do coração do pai, você estará naquela casa edificando como um filho maduro os propósitos de Deus através do homem de Deus colocado sobre você. Abra lá comigo em Êxodo capítulo 23. Eu quero mostrar essa realidade para você e talvez desmistificar essa passagem, que essa é uma passagem muito interessante. Êxodo capítulo 23, verso 20 até o 33. Vamos ler tudo. Quero que você leia comigo. Perdão. Diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti. Nós estamos falando sobre paternidade espiritual. Nós estamos falando sobre a posição de pais e filhos. E existe alguém que vai à frente. No livro de Apocalipse você vê que Deus escreve aos anjos da igreja. E você só consegue entender Apocalipse se você entender o sentido figurado que existe no Velho Testamento. E Êxodo, capítulo 23, traz essa mesma posição de Apocalipse, quando Deus escreve às igrejas. O anjo aqui não é aquela figura angelical. O anjo aqui é a pessoa de Jesus através de Moisés. Moisés era o homem que representava a Deus no povo, como liderança. A sua liderança deve representar a Deus. A sua capacidade de liderar deve representar o gosto de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Aprenda isso nessa manhã. A vontade de Deus, o propósito de Deus, a vida de Deus, a mentalidade de Deus. Porque você não quer influenciar as pessoas que estão debaixo de você a terem os seus gostos, as suas maneiras, como você prega. As pessoas são diferentes. Elas cantam diferente, elas pregam diferente, elas falam diferente. E a diversidade dos filhos está nisso aí. A diversidade dessa casa está nisso. Se você tiver pessoas debaixo de você, não coloque sobre ele o fardo de falar igual a você, de se vestir igual a você. O que vai representar o seu ministério, a sua liderança, são pessoas de caráter. Então, Êxodo capítulo 23, verso 20, diz: eis que eu envio um anjo diante de você. Está falando da pessoa de Moisés. Olha, gente, eu estou colocando, dando Moisés para vocês, para que ele vá adiante de vocês e guarde vocês pelo caminho, e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Deus tem um lugar preparado para você. E muitas vezes nós não conseguimos reconhecer esse lugar. Então Deus coloca um homem na face da terra que ele diz: olha só, ele vai cuidar de você e você vai chegar no lugar onde eu tenho preparado para você. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Eu dei a ele autoridade. Eu dei a ele autoridade para representar o meu caráter. Nome, no hebraico, Shem, fala de caráter, fala de identidade.
Eu dei a ele o meu caráter, então ele está levando vocês no meu nome. E isso é muito importante para você que está em liderança, saber que você está em liderança não por sua própria fama, não por sua própria reputação, mas é pelo nome de Deus. Você representa o nome de Deus, então cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com a maneira que você fala. Cuidado com as coisas que você escolhe, porque em você está o nome de Deus. As pessoas olham para você e veem o nome de Deus, e veem a figura do próprio Deus, o caráter de Deus, e é isso que eles esperam. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, olha só, eu digo, mas a voz é de Moisés. Eu falo, mas a voz é do líder. Eu falo, mas a voz é do pai espiritual, é da pessoa que está sobre você. Se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então, serei inimigos dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu o destruirei. Eu o destruirei. Então esse anjo te coloca de frente com os teus inimigos, em frente aos teus inimigos. Ou seja, você não tem como escapar da guerra. Mas a sua posição é: eu sei que Deus me trouxe aqui e Deus vai me livrar de todas essas coisas. E todos esses inimigos, gente, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, todos eles falam de algo que nós temos que lidar com a nossa própria vida. Então o seu pai espiritual vai te levar para esses inimigos para que você veja, talvez, o seu egoísmo, a sua carne, a sua falta de disciplina. Ele vai te apresentar: olha, meu filho, você está fazendo isso na sua vida, mas está errado. Sabe por quê? Porque Deus, olha Deus entrando na figura, porque Deus faria isso, Deus faria aquilo, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus faz aquilo. E Ele vai e te leva para esses teus inimigos que estão escondidos lá dentro de você, para lidar com a sua carne. Lembra que nós estamos falando que a aliança é corte de carne excessiva. E esse líder vai te apresentar isso. Então você, como liderança, não pode fugir da responsabilidade de ir adiante e levar os seus liderados aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus. Você não pode fugir dessa responsabilidade de confrontar o seu filho, porque o ponto mais importante disso tudo é que o caráter de Deus tem que ser formado nas pessoas. O caráter de Deus. E muitas vezes você tem que confrontar as pessoas no amor, sempre no amor. E ele coloca dizendo: eu os destruirei. É Deus quem vai fazer isso na sua vida. Saiba disso, é Deus quem vai fazer isso na sua vida. É Deus quem vai te ajudar nesse processo. Ele é o início, Ele é o final, e tudo entre o início e o final. Ele te diz: olha, esse é o plano, você vai começar por aqui, mas Ele não te abandona. Ele caminha com você. Ele caminha, o Espírito Santo está dentro de você. E quando algo é confrontado na tua vida, saiba que o Espírito Santo está dentro de você, e é Ele quem vai te ajudar a vencer. Eu os destruirei, disse o Senhor. Não adorarás os deuses, nem lhe darás culto, nem farás conforme suas obras, antes os destruirás totalmente. A Bíblia fala para você confrontar, quando você for confrontado, para você destruir isso, e não ficar adorando, não ficar gastando tempo com isso, não ficar pensando nisso, destrói, acaba. E despedarás de todo as suas colunas, as suas bases que sustentam isso. Servireis ao Senhor vosso Deus. Olha só, o líder vai à frente, mas a quem nós temos que servir? Ao Senhor. Ao Senhor. Esse líder é uma figura que representa a Deus, mas ele não é Deus. Representa a Deus, mas não é Deus. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias.
enviarei o meu terror diante de ti, confundirei a todo o povo onde entrares, farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, então não espere mudança para acontecer assim. A palavra de Deus não é McDonald's, não é drive-thru. A palavra de Deus lida com o teu caráter, ele vai na medida em que você se abre. Na medida em que você se abre, você está num caminho de perfeição. Então você vai aprendendo a ser perfeito, a ser completo em Cristo. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Aí a gente volta lá para Gênesis capítulo 1, que era justamente o chamado de Deus, para que nós nos multiplicássemos, crescêssemos, frutificássemos. Tudo isso porque nós sabemos que existe um Deus a quem nós servimos e um homem que vai adiante de nós, preparando o caminho para a gente. Glória a Deus. Poxa, Deus cuida da gente de todos os lados, gente, de todos os lados. Porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servirem aos seus deuses, isso te será por cilada. Deus, gente, é sério com relação a isso, com relação à aliança. Deus é sério com relação à tua vida, por isso que Ele estabelece homens ou mulheres, líderes, para que isso seja formado na tua vida, para que os propósitos de Deus sejam formados em você. Eu quero depois que você leia no seu manual, aí na página 54, o que o Watchman Nee escreve sobre a autoridade. Autoridade como riquezas de Cristo. O livro dele é Autoridade Espiritual. É um ótimo livro para você ler com relação a isso. Com relação à autoridade espiritual. Um livro bem balanceado, bem equilibrado, para você entender. E eu coloquei na sua apostila algumas citações dele com relação à autoridade como riqueza de Cristo. Como é que nós devemos ver essa autoridade? Tá bom? Então eu quero que você leia a lição de casa para que você entenda como é que você deve ver o seu líder. Aquele que está sobre a tua vida. Mas veja lá também, diz lá em Êxodo 4, verso 24 a 26, diz assim: ora, sucedeu no caminho numa estalagem que o Senhor o encontrou, falando de Moisés, e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançando-o aos pés de Moisés, disse: com efeito, és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. O que tinha acontecido? Moisés tinha circuncidado um dos seus filhos. E ele tinha visto quão doloroso é, gente, confrontar uma outra pessoa, tirar o excesso de carne da vida daquela pessoa, não é só doloroso para aquele que está sendo circuncidado. Não é só doloroso para aquele que está sendo circuncidado. É doloroso para um pai que ama ver o seu filho sofrer. Mas esse é um sofrimento necessário. E Moisés faz no seu primeiro filho. E por causa do sofrimento que ele vê nesse segundo filho, ele fala: não, esse outro não. Esse outro não vai passar por essa mesma coisa. E ele começa a ser relapso. Lembra de Eli? Ele fala, mas não circuncida. Samuel não circuncidou, no fato de que ele não confrontou. E Moisés deixa de confrontar. Moisés havia falhado em circuncidar o seu filho. Então era necessário que Moisés entendesse que Deus é sério e cuidadoso quando Ele fala
e que devemos agir com temor e em obediência. Não é essa a essência da nossa adoração? Fazer o que Deus fala. Se Ele fala que você tem que confrontar, que você tem que cortar o excesso de carne daqueles que estão debaixo de você, não é de todo mundo, não. Não é de todo mundo. Não pensa que você agora, porque se tornou um líder, agora você vai circuncidar todo mundo que vem na sua frente, não. São aqueles que se colocam debaixo de você. São aqueles que se submetem. E você vai ver quem se submete na hora da circuncisão. Você vai ver quem se submete realmente à sua liderança na hora da circuncisão. Na hora que você tem que cortar o excesso de carne para que ele se pareça mais com Cristo. E a gente consegue ver isso, por exemplo, no Novo Testamento. Atos, capítulo 16, fala de Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Atos 16, de 1 a 3, diz assim: chegou também a Derbe e Listra. E eis que estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então a pergunta é: Timóteo foi circuncidado para a salvação? E a resposta é óbvia, é claro que não. Timóteo já era um discípulo, já havia se convertido, Timóteo já tinha um relacionamento com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Timóteo, ele foi circuncidado para o ministério, gente. Não tem como você querer entrar no ministério cheio de carne. Não tem, gente. A porta para nós entrarmos no ministério é nós nos submetermos a alguém. Essa é a porta. Aí você fala: não, mas eu me submeto a Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz. Você tem que ser treinado para quando você se apresentar, você ser um obreiro aprovado. Em obediência, em caráter, em escolhas, em propostas. Deus, ele coloca essa plataforma para que quando você entrar no ministério, efetivamente, as pessoas não têm nada para falar de você. Porque Deus, na realidade, quer guardar a sua vida. Porque na sua vida está o nome dele. Então Paulo circuncida Timóteo para o ministério. Não para que ele fosse aceito por Deus, mas pelos homens. Então nós precisamos da circuncisão justamente para as coisas que nós vamos fazer. Para que aquilo, o que eu e você venhamos a fazer, não venha atrelado com empecilhos tipo: poxa, o camarada é poderoso, o camarada é cheio de poder. Mas, cara, deve dinheiro a todo mundo. Um pai espiritual, um líder que se importa com a sua vida, que se importa com o seu destino, vai tratar isso na sua vida. E vai lidar com você com relação a finanças. E vai lidar com você com relação a caráter. Para quê? Para que Cristo seja visto através da tua vida. Então, circuncisão é uma marca do coração, ou seja, é uma natureza do caráter, um caráter consolidado e edificado. Fala do corte de carne excessiva. Você depois pode ler lá em Gálatas, capítulo 5, que fala das obras da carne. Que diz que aqueles que têm as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E a Bíblia diz que Deus tem prazer em nos dar o seu reino. Peraí, ele tem prazer em nos dar o seu reino, mas ele não pode entregar a um crente carnal. Porque esse não vai saber administrar, não vai saber representar. Porque a carne fala de si, a carne fala do ego, a carne fala da natureza pecaminosa, o que eu posso ganhar, o que eu posso obter. Eu. Aqueles que vivem na carne não herdarão o reino de Deus, apesar do reino de Deus já estar disponível para nós. Então, um pai espiritual, ele vai fazer com que você entenda e com que você se aproprie do reino. Como? Te ajudando a moldar o seu caráter.
te ajudando a moldar a sua vida por dentro. Circuncisão, aliança, fala de total devoção, ou seja, de obediência. Deuteronômio 10, 15 a 16. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e escolheu a sua descendência depois deles, isto é, a vós dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos ao Senhor. Ele é o alvo, gente. Ele é o alvo. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, esse excesso de carne, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que ninguém o possa apagar por causa da maldade das vossas obras. E é interessante porque se você não tiver o seu coração circundado, então a habilidade de ouvir a voz de Deus é abafada, gente. Como se os seus ouvidos estivessem encobertos. Então, é muito importante. Quanto mais caráter você tem, mais Deus pode investir na tua vida. Isso é muito importante. Quanto mais caráter você tem, melhor você consegue levar o nome de Deus. Lembra que no hebraico, nome, Shem, a palavra nome, significa caráter. Quanto mais caráter você tem, melhor você representa a Deus. Qual é a resposta então de um filho que se submete e diz, puxa, eu preciso do meu caráter treinado, eu preciso da minha carne ser cortada? Qual é a resposta quando um pai espiritual, quando um líder espiritual vem sobre a sua vida com amor, conversa, disciplina e vira para você, olha, está errado aqui. Está errado, não é porque você está gritando quando você fala, não é porque você canta, não, o teu caráter, é o caráter. Gente, líder, por favor, o seu papel é lidar com caráter. O seu papel é lidar com caráter. É ajudar as pessoas com caráter. Então qual é agora a sua resposta como filho? Confiança. Primeira coisa, confiança. É você abrindo o seu coração com os seus desejos e planos, confiando no seu pai. E aqui a gente se coloca na posição, né, de filho espiritual e de filho de Deus, confiando no seu pai. Deus como o pai, e o seu líder como representação desse pai, desse Deus. Confiando no seu pai, que os conselhos dados são para o seu próprio bem e vêm de Deus. Os conselhos dados são para o seu próprio bem e vêm de Deus. 2 Samuel 24, 18 a 19, diz que Gade veio a Davi, mas Davi ouviu a voz de Deus através de Gade. Olha só que interessante. É você saber que o seu líder te ama e ama primeiramente a Deus ao ponto dele não poder deixar você do jeito que você está. Porque Deus não quer que você esteja dessa forma. Você está entendendo? Deus quer moldar o seu caráter. Lembra que nós vimos que quando nós fomos criados à imagem e semelhança, a palavra imagem tem a ver com função, mas a palavra semelhança tem a ver com caráter. Como filhos de Deus, nós precisamos ter caráter. Gente, isso aqui está por toda a Bíblia. Está por toda a Bíblia. Então, o primeiro passo é a confiança. O segundo passo é vulnerabilidade. Ou seja, você abrindo o seu coração, compartilhando os seus medos, as suas frustrações, sabendo que o seu pai, Deus, e a representação dele aqui, o seu líder, lembra que a liderança não é Deus. Tem que bater nessa tecla para você não confundir. Quero ser bem claro, a sua liderança não é Deus. Ela é um ser humano que erra, ok? É um ser humano que ainda está traçando o mesmo caminho que você está traçando da perfeição. Mas como é que você vê essa liderança? Aí é que está o ponto. Ele é só um homem. Foi aí que Jesus não conseguiu fazer milagres na sua própria cidade.
porque ele era o filho de José, ele era o carpinteiro, ele era o garotinho que a gente viu crescer, ele é apenas um homem. Mas a essência desse líder é divina, gente. Por isso que você se submete, porque ele é divino. Ele é tanto divino quanto você é divino. Você abre o seu coração compartilhando os seus medos, as suas frustrações, sabendo que o seu pai está ao seu lado para te consolar e te orientar. Terceiro, abertura para mudança. Deus circuncidando o seu coração através do Espírito Santo. Lembra que eu falei? É o Espírito Santo quem faz a obra na sua vida. É o Espírito Santo quem faz a obra na minha vida. E a quem ele vai usar? Ele vai usar o seu líder. Muitas vezes ele vai usar o irmão da sua igreja. Depois vá lendo as passagens, ok? Eu não estou lendo as passagens para a gente ganhar tempo. E quarto, abertura para revelação. Eu vou citar as passagens de novo para você. Confiança. Você lê lá em 2 Samuel 24, 18 a 19. Vulnerabilidade. 2 Samuel 24, 10 a 16. Você vê Davi, não é? Chegando para Gade. Gade veio a Davi no primeiro momento. Agora Davi vem para Gade e ele se abre para Gade. Olha só o relacionamento que ele tinha com o profeta. Ele se abre. Ok? Abertura para mudança. Deuteronômio 36. Deuteronômio 36, que é Deus quem circuncida o nosso coração. Ele muitas vezes faz isso através do nosso líder. E abertura para revelação fala de Deus depositando através do seu Pai, do seu líder e do Espírito, verdades tremendas. Você pode ver lá em 2 Timóteo 2, 1 a 2, quando Paulo vira para Timóteo e fala: meu filho, as verdades que eu depositei em você. Essas verdades vieram de onde? Da cabeça de Paulo? Do raciocínio? Não, porque ele aprendeu de Gamaliel, agora ele tá pegando o que ele aprendeu de Gamaliel e está botando agora para Timóteo. Não, vieram do Espírito. Gamaliel treinou Paulo muito bem a ser um homem culto, a ser um homem polido, a ser um homem entendido da lei, e aí você vai conseguir entender Romanos, porque Romanos é um tratado teológico do Novo Testamento. Gente, que você só consegue entender Romanos se você conseguir entender Velho Testamento. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Gamaliel influenciou a Paulo, mas o Espírito Santo trouxe revelações tremendíssimas para Paulo. E era isso, junto com aquilo que Gamaliel havia trazido para a vida de Paulo, que Paulo depositava na vida de Timóteo. E Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte: Timóteo, olha só, você está preparado, filho? Agora pega aquilo que eu depositei em você. Lembra que ele era imitador de Deus? Então aquilo que eu depositei em você através da revelação do Espírito Santo, pega e deposita em homens fiéis. Veja, não é em todo mundo que você pode depositar tesouro. São aqueles que se submetem, aquelas pessoas que vieram para Davi, e Davi perguntou: vocês vêm para me entregar para os meus inimigos ou vocês vêm para se ligar a mim? Não, Davi, nós viemos para se ligar, para nos ligarmos a você. Aqueles homens eram os miseráveis, eram os pobres, E Davi faz deles um grande exército. O que um líder quer fazer com você é fazer da sua vida como o exército do céu. O exército do céu. Então, nós temos que ter abertura para a revelação. E muitas vezes nós temos que entender que o que parece ser uma ofensa na carne é justamente o remover da ofensa e da carne da sua vida. E às vezes a pessoa, o seu líder, vai falar algo com você e você vai se sentir ofendido. Você vai se sentir ofendido, mas você tem que entender que Deus está tratando da sua carne e que a ofensa está na carne. Ok? A ofensa está na carne. Então, como é que Deus vai circuncidar você como seu sacerdote? Através do seu líder. Para a gente terminar. Ele vai circuncidar o seu ouvido, ou seja, para você ouvir, para você obedecer, para ser sensível à voz do Espírito. Ele vai cortar
o polegar do seu pé, o dedão do seu pé, para exemplificar e para falar de onde você anda, falando para você fazer a vontade de Deus, para você ir aonde a vontade de Deus está. O seu líder vai te ensinar isso, e ele vai precisar cortar a carne para que você não queira ir aonde você quer ir, e ele vai cortar a carne do seu polegar, da sua mão, ou seja, onde as suas mãos tocam, falando de transformação e de bênção. Onde você estiver, porque o seu caráter está consolidado, a sua vida está num caminho chamado progresso, perfeição. Aquilo aonde você toca se torna bênção. Por isso, Malaquias capítulo 4, verso 5, verso 6, ele vai dizer, olha, eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra está num estado, e eu ousaria dizer maldito. Por quê? Porque não há esse relacionamento entre pais e filhos, não há esse relacionamento onde os filhos se submetem para cortarem a carne excessiva, para que se tornem pais com caráter. Lembra do processo onde nós começamos a dizer? Onde nós vimos neipios, nianiscos, até chegarmos a pater. Deus quer que você seja um líder, onde você toque haja transformação, onde você toque haja bênção. E enquanto isso não for restaurado na igreja, a terra continuará em maldição. Sabe por quê? Porque o povo continuará andando com excesso de carne. E o excesso de carne aponta para si mesmo. Então, há de haver aliança e circuncisão do coração continuamente na nossa vida. Amém? Deus te abençoe.